Estreando na Era de Prata dos quadrinhos, Bizarro ao longo dos anos foi frequentemente retratado como um antagonista do Superman, embora ocasionalmente ele também assuma um papel de anti-herói e tenha aparecido em diversas HQs, bem como outros produtos relacionados a DC Comics, como séries de televisão, desenhos animados e videogames. Nesse vídeo você conhecerá alguns fatos e curiosidades sobre Bizarro, um dos inimigos mais estranhos do Superman. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bizarro foi criado pela dupla Otto Binder e George Pape, e apareceu pela primeira vez na edição 68 da revista do Superboy, no ano de 1958. O escritor Otto Binder escolheu o personagem como uma sátira do monstro de Frankenstein. Na época em que o Superman ainda era o Superboy, ele foi atingido por um raio de duplicação, que resultou em um ser distorcido e oposto ao Superboy em aparência e personalidade. O Bizarro tinha pele branca, cabelos escuros, características faciais distorcidas e falava de maneira inversa. Além disso, ele tinha poderes semelhantes aos do Superboy, mas frequentemente os usava de maneira confusa e ineficaz. Infelizmente, ele acabou morrendo na mesma edição, mas como sua participação foi bem recebida pelos leitores da época, ele retornou em futuras edições. Em Action Comics número 254, Bizarro reapareceu como uma criação de Lex Luthor, usando um novo raio duplicador, que acabou também sendo usado para duplicar Lois Lane, o principal interesse amoroso do Superman. Após ambos se apaixonarem, eles partiram da Terra rumo a um planeta abandonado, onde eles se estabeleceram. Com o tempo, eles acabaram se sentindo solitários, e Bizarro resolveu construir um raio duplicador, que povoou todo o planeta com cópias ainda mais bizarras de si mesmos. Como ele e sua esposa foram os primeiros dessa nova raça, eles se tornaram os líderes da peculiar sociedade do planeta. Um tempo depois, na revista Superman de número 140, Bizarro se cansou de ver os mesmos rostos em todos os lugares, e buscando privacidade, construiu um lugar para ele permanecer sozinho e poder descansar em paz, como a fortaleza do Superman. Entretanto, em vez de ela estar no frio ártico, ela está em um escaldante deserto. Em vez da porta gigante que pode ser aberta por uma chave ainda maior, Bizarro apenas quebra um buraco na parede para entrar em sua fortaleza. Quanto aos troféus que o Superman guarda em sua fortaleza da solidão, os troféus de Bizarro são principalmente lixo, como garrafas vazias ou estátuas quebradas de Bizarro. Depois que Bizarro povoou o planeta e se tornou o líder, ele também se tornou o principal legislador de seu povo, e foi responsável por criar o Código Bizarro. Esse código é um conjunto de princípios seguidos à risca pelos moradores imperfeitos desse mundo, que diz que eles fazem o oposto de todos os seres terrestres, e odeiam a beleza, pois segundo o código eles amam a feiura, e é um grande crime fazer qualquer coisa perfeita no mundo bizarro. Durante sua primeira visita ao planeta Bizarro em Action Comics número 263, Superman viu as casas dos moradores quebradas e em ruínas, e decidiu consertar todas elas. Entretanto, os proprietários ficaram horrorizados que suas casas agora eram perfeitas. Contudo, quando o julgamento do Superman aconteceu, ele provou que todos os bizarros eram culpados de quebrar o código, porque o planeta era perfeitamente redondo, assim como a Terra. O tribunal inocentou Superman, e após isso ele usou generosamente seus poderes para moldar o mundo em um formato de um cubo. Contudo, essa mudança duraria por pouco tempo, pois no ano de 1986, tivemos a destruição do planeta Bizarro, fazendo com que o personagem ficasse um tempo fora das páginas dos quadrinhos. Após a crise nas Infinitas Terras, o universo DC passou por um reboot, com a cronologia sendo reiniciada e os personagens ganhando novas versões atualizadas. Foi nesse período que uma nova versão do Bizarro foi introduzida. Este era um clone imperfeito do Superman criado por Lex Luthor, como uma forma de recriar o Superman, esperando ter seu próprio Homem de Aço sob seu controle. O processo resulta em uma cópia defeituosa, a qual Luthor se refere com desdém como um ser bizarro, antes de ordenar o descarte do objeto. O clone sobrevive, e embora mudo e possuidor de inteligência limitada,
e vagas lembranças da vida de Clark Kent, tenta imitar o Superman. Ele sequestra Lois Lane, e é finalmente destruído ao colidir com Superman no ar. Depois dessa versão ser destruída, várias outras versões foram criadas, algumas mais inteligentes que outras, e algumas tão bizarras e estúpidas que a versão original. Quando o Bizarro estreou, seus poderes eram idênticos aos do Superman, ao mesmo tempo em que ele não era afetado pela Kryptonita verde, já que era uma forma de vida sintética sem relação direta com os kryptonianos. Nessa primeira versão, seus poderes se manifestavam de maneira espelhada, possuindo força sobre-humana, invulnerabilidade, capacidade de voar, além de ser muito rápido e possuir sentidos aprimorados. Entretanto, por ter um intelecto limitado, ele não sabia usar com muita eficácia toda essa gama de poderes. Após ter sofrido um acidente, Bizarro acabou ganhando poderes peculiares, que são ligeiramente opostos ao do Superman. Seus olhos passaram a emitir raios congelantes, em oposição à visão de calor do Homem de Aço, e ao invés de soprar um bafo de gelo, ele começou a conseguir soprar fogo por sua boca. Além disso, ele também possui a famosa visão de raio-x, mas ao contrário do Superman, ele pode ver apenas através do chumbo. Esses e outros poderes bizarros o tornam um adversário potencialmente perigoso durante uma batalha, pois seus poderes e habilidades são extremamente imprevisíveis. A imunidade de Bizarro à Kryptonita verde sempre lhe dava vantagem em suas batalhas contra o Homem de Aço. Em Superman de número 140, após ser enganado, Bizarro monta um exército de seu povo superpoderoso para atacar a Terra, fazendo com que Superman buscasse uma solução para impedir essa catástrofe. A solução do Superman foi criar a Kryptonita Azul, uma espécie de kryptonita que não tinha efeito sobre os kryptonianos, mas com sua radiação sendo dolorosa e potencialmente letal para a raça dos Bizarros. Com o tempo, os efeitos dessa kryptonita foram alterados, e sempre que o Bizarro entrava em contato com ela, ficava mais inteligente e com um bom coração. Outra versão do Bizarro que possui todas as habilidades do Superman, mas com uma mentalidade e método de fala infantis, foi criado pelo famoso Coringa, quando o vilão obtém poderes cósmicos ilimitados na saga do Imperador Coringa. Ele também criou uma versão distorcida da Terra, que é um cubo perfeito com a imagem do Coringa em cada face. O vilão designa então o próprio Bizarro para ser o maior herói desse planeta, e faz ele liderar a intitulada Liga da Anarquia do Coringa. Mesmo após Coringa perder esses poderes, Bizarro e vários outros seres estranhos criados pelo Coringa permaneceram na Terra restaurada. Nos anos 90 tivemos alguns crossovers feitos entre a Marvel e a DC Comics, e um deles resultou na criação de um novo universo chamado Amalgama Comics. Esse universo trazia fusões de heróis de ambas as editoras, e um dos mais famosos é o Spider-Boy, que é nada mais que a fusão do Superboy com o Homem-Aranha. Como todo super-herói, ele possui sua própria gama de vilões, e um deles acabou sendo o estranho e sádico Bizarrificina. Sendo uma fusão entre o Carnificina da Marvel e o Bizarro da DC Comics, ele nasceu quando uma tentativa do Projeto Cadmus de clonar sinteticamente DNA alienígena resultou na criação de um simbionte albino. Libertando-se de seu local de nascimento, ele causou estragos em todo o Projeto Cadmus, escorrendo e cortando tudo e todos que existiam, até que o Superboy apareceu, e os dois começaram uma batalha que iniciaria sua eterna rivalidade. No multiverso da DC, existe até mesmo um universo inteiro estritamente bizarro, que é onde fica a Terra 29. Os bizarros não apenas ocupam seu planeta principal, mas todo o universo, com vários planetas e raças sendo substituídos por versões bizarras do universo principal. Vale ressaltar que até mesmo os super-heróis desse universo compartilham das peculiaridades do Bizarro original. Durante o reboot dos Novos 52, ocorre a saga intitulada Vilania Eterna, que conta como a Liga da Justiça é derrotada pelo Sindicato do Crime, e Lex Luthor e outros vilões são a única esperança do nosso planeta. Lex então resolve despertar um clone do Superman que ainda estava em desenvolvimento, e começa a planejar o seu contra-ataque. Essa nova versão do Bizarro é um dos pontos altos da saga, pois ele é ingênuo e inocente, que ao mesmo tempo parece um monstro, mas também lembra bastante uma criança.
O personagem acaba sendo durante a história a válvula de escape de Luthor, com quem ele desabafa e se abre, e onde podemos ver o lado mais humano do famoso gênio do crime e maior antagonista do Superman, fazendo eles terem assim uma certa dinâmica de pai e filho. Bizarro voltou a ganhar novamente destaque, após o renascimento do universo DC no ano de 2016. Nesse período ele acabou participando da equipe dos Foras da Lei, porém ele acaba morrendo em uma de suas missões. Após isso, Lex Luthor leva seu corpo para tentar ressuscitá-lo, com a condição de que ele seja agora propriedade da LexCorp. Após ser ressuscitado, Bizarro se torna extremamente inteligente, porém volta a atuar com os Fora da Lei. Fora das páginas, o Bizarro já apareceu em diversas outras mídias, e suas primeiras aparições em live action ocorreram na série Superboy dos anos 80 e na série Smallville dos anos 2000. Ele já apareceu em diversas animações, sempre desempenhando o papel de um clone defeituoso do Superman, feito pelo brilhante e maligno Lex Luthor. Nos jogos ele também apareceu bastante, sendo uma das aparições mais recentes a do jogo Injustice 2. Voltando a falar do live action, a aparição mais recente ocorreu na série Superman e Lois, onde sua origem está ligada novamente a um universo alternativo. O Bizarro rapidamente se tornou um personagem icônico e peculiar no universo DC, introduzindo uma dose de humor e estranheza nas histórias do Superman. Com o tempo, o Bizarro continuou a aparecer em várias histórias e versões ao longo das décadas, tornando-se um dos personagens mais reconhecíveis e duradouros do cânone da DC Comics, pois sua natureza estranha e invertida o torna uma adição única e memorável para as histórias do Superman. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até mais!